Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio, que só no Instagram já conta aí com mais de 112 mil seguidores. E hoje a gente tem aqui uma participação hiper, mega especial, só pela arrumação aqui do cenário. Eu acho que vocês já devem estar se perguntando, afinal, quem é a convidada do podcast? Hoje eu recebo a Miss Sênior Brasil 2023 e também a Miss Sênior Internacional Tainá Bucá, nossa querida Major PMDF. Seja bem-vindo, minha amiga. Obrigada, Coronel. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Eu estava até brincando aqui, né, que quase 20 episódios, eu acho que eu nunca errei tanto no início, na apresentação dela, repetia umas 3 vezes, foi a primeira vez que aconteceu, sempre foi direto. Aí eu até brinquei aqui, eu acho que foi a presença da beleza dela aqui, também da operacionalidade, afinal a gente pode verificar aqui os diversos cursos que ela fez, inclusive foi a primeira policial militar feminina brasileira a ter a tríplice coroa, né, Tainá? Que é o curso de operações de choque, o curso de operações químicas e o Patamo, né? Isso. Olha aí, só faltou o curso de caveira, né? Não, eu parei por aqui. Não, acho que não pode não. Estou muito feliz com os meus 3. Mas você tem idade ainda e capacidade, com certeza, para fazer, né? Estou feliz com a minha tríplice. Mas parabéns, viu? Obrigada, eu fico muito honrado e feliz, né? E ao mesmo tempo, assim, muito curioso. E a gente se encontrou um tempo atrás, né? Umas semanas atrás, e eu, obviamente, acompanhava ela nas redes sociais, sabia da trajetória dela nos concursos, né, de Miss, mas eu não lembrava que você tinha. Inclusive, foi subcomandante do choque, né? Do batalhão de choque da PM, é isso? Não, eu fui subcomandante de uma outra unidade, do batalhão de choque ainda não. Ah, ok. Mas de operações especiais, não? Não, foi do 12º. Ah, ok. Mas foi subcomandante de unidade, né? Mas eu não sabia dessa sua caminhada, Tainá, nesses cursos operacionais. Isso revela uma dicotomia, assim, muito grande, né? Uma Miss, né? Que obviamente se preocupa, tem um cuidado, também educadora física, né? Se preocupa muito com a beleza, inclusive a prova são os concursos que você ganhou. Mas, ao mesmo tempo, hiper operacional, inclusive detentora de curso que muito homem aí inveja, né? Parabéns. E aí, Tainá, eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando para você, o que fez você querer ingressar na Polícia Militar do Distrito Federal? Coronel, na verdade, eu não sabia nem o que era polícia, assim, não tem ninguém na minha família que é policial. Eu tinha certeza que eu ia ser da área da saúde, tinha certeza absoluta, eu estudava para medicina há algum tempo, e aí estudava bastante até, e aí não estava conseguindo, e meu pai, minha filha entende, né, que se você não está passando é porque não é para ser, e eu tentando, e aí um dia eu tirei uma nota que eu achei que fosse conseguir, e essa nota subiu, e eu entendi que não era para mim. Cheguei na Universidade de Brasília, naquela época a gente tinha que se inscrever lá, né, ainda não era como é hoje. E aí tinha um cartaz de curso de formação de oficiais. Eu perguntei para o senhor que estava lá o que era. Ele, olha, não sei. Isso aqui você vai receber para estudar. Aí eu receber para estudar? Interessante, eu estou estudando há 4 anos e não estou recebendo. Aí liguei para o meu pai e falei, pai, eu vou me inscrever no vestibular novamente, ainda não sei para quê, não vai ser para medicina novamente. Mas tem um concurso aqui que eu vou continuar estudando, mas vou receber. Aí ele, é o quê? Curso de formação de oficiais. Aí ele, vai receber? Vai, então faz. E aí tô aqui, major. E a época era bacharelado, né, em segurança pública e no caso do bombeiro, engenharia de pânico e incêndio, né, o vestibular pela UNB. Eu também, eu fui da 2ª turma que fez o vestibular pela UNB, hoje não é mais concurso, não é mais vestibular, não é mais vestibular, né? É concurso e era... O meu foi o penúltimo. Mas parabéns. Olha que interessante, você não é a primeira, né, oficial feminina que já esteve aqui, que falou justamente disso, né, que é masculino e feminino, oficial masculino e feminino que esteve aqui e que quase que entrou na Polícia Militar de forma acidental, né? E como é interessante, como mesmo entrando de forma acidental, né, a gente aprende a amar, né, a farda que a gente abraçou, a instituição. No caso do oficial, são 3 anos de formação, né, uma doutrina muito rígida e forte. Então, assim,
O curso de formação de soldado também é um curso com período razoável, né, em que o policial sai apaixonado pela profissão, né? E é interessante, isso se manifesta porque você, recém-saída de 3 anos de academia, ralado, né? Passou pouco tempo, já ingressou nessa caminhada, nesses cursos, né, Tainá? Isso, na verdade, quando eu passei, e aí eu falei pra minha mãe que eu tinha passado, a minha mãe rapidinho, a polícia te escolheu, porque eu sempre fui muito rígida comigo. Então, contando aí um fato, né? Eu sou a do meio, minha irmã mais nova tem mais ou menos 1 ano de diferença, 1 ano e meio. E quando éramos pequenas, minha irmã fazia alguma coisa, ia contar pra minha mãe e falava, não conta pra Tainá. Então, assim, a chata era eu. Isso a gente com 6 anos, 5 anos. Então, eu sempre fui a disciplinada. Já policiava, É. já era a polícia da Isso eu família, com né? 6 anos. E minha mãe achava super engraçado, né? Como é que ela vem contar pra mãe e fala, mãe, eu sujei o carpete, porque era carpete em casa, né? Eu sujei o carpete, mas não conta pra Tainá. Então, isso a gente pequenininha. Então, eu sempre fui muito disciplinada. Então, a PM que me escolheu, né? Então, É interessante, a gente acha que é acidente, a gente acha que... não né? foi acidente. E não é, eu acho que há algumas pedras colocadas no nosso caminho, né? É o destino. Pedras que não são necessariamente obstáculos, né? Mas são colocadas e é o destino, né? E faz a gente chegar numa carreira, uma carreira de excelência, né? É difícil uma pessoa, mesmo aquelas que saíram, né? Para outras carreiras, né? Magistratura. A gente tem vários exemplos de juízes, promotores, procuradores, que mesmo exercendo a atividade, assim, não deixa às vezes, de escrever sobre a atividade policial. A gente tem vários exemplos aí pelo Brasil, né? De, inclusive, realizar cursos, né? Se mantém nos grupos, né? Das turmas, né? Na minha turma mesmo tem procurador. Então, assim, é muito interessante, né? Uma carreira muito, muito boa, porque, de certa forma, a entrega que a gente tem, né, para a sociedade, né, aquilo que a gente oferta é muito interessante. Isso. E Tainá, e na academia, 3 anos de formação, que essa menina que chegou ali de forma quase que acidental, escolheu a profissão, e quando você falou, né, de um senhor que falou, olha, você vai fazer você vai receber para estudar. A mesma coisa, embora eu já tivesse uma formação, que eu era soldado da aeronáutica, quando eu fiz o concurso, tal, saí da aeronáutica para ir para a PM, então já conhecia um pouco como é a realidade. Mas mesmo assim eu ficava me perguntando, pô, realmente, eu vou passar 3 anos ali, vou sair com curso superior, ainda vou receber para isso. Falei, pô, é muito bom, né? Só que quando a gente chega lá, a gente sabe que, né, o negócio é muito mais complexo do que a gente imaginava, né? Como é que foi essa sua caminhada nesses 3 anos de academia? Coronel, foi 1 ano de internato. Internato. Né? Na primeira semana, na verdade, no primeiro dia, quando a gente entrou na sala, minha mãe ficou olhando. E aí agora não, o Coronel Chimendes avisou pra ela que a gente não ia voltar. E ela só deu tchauzinho. 1 semana depois, quando eu cheguei em casa, eu tava com 6 quilos a menos. E aí, quando ela abriu a porta, ela começou a chorar, porque eu tava muito magrinha, né? 6 quilos muito rápido. E já era magra, né? Eu sempre fui magrinha, só que 6 quilos, pra quem já é magrinho, aparece, né? E aí ela começou a chorar, minha filha, que isso? Como é que você tá? Mãe, tô amando. Nossa, tá tudo certo, realmente... A PM é o que eu quero, a PM é o que eu amo. Em 1 semana eu já tinha certeza que era o que eu queria fazer. Você se encontrou na profissão? Totalmente. Né? Em 1 semana, porque foi uma semana muito intensa. Assim, na primeira semana de internato, a gente já entrou no mundo polícia. Foi uma semana que ele realmente, na época, né, o Tenente Mendes, ele colocou a gente dentro da polícia. Né? Eu acho que a intenção dele foi realmente mostrar pro cadete o que era ser policial, o que era ser oficial, para que quem quisesse continuasse, quem não quisesse saísse. E aí, quando ele mostrou o que era ser policial, então realmente é isso que eu quero ser, é isso que eu gosto. E foi o início para que isso aqui acontecesse. Interessante. E o que a gente observa, né, eu dou aula desde 2003, inclusive a gente estava conversando aqui, eu não tive a oportunidade de ser seu professor, né? Na época eu estava fazendo mestrado e doutorado fora. Mas de 2003 para cá, na verdade, desde que eu entrei na polícia, né? Eu percebo como é a formação do cadete
hoje como era na minha época, né? Na minha época, o cadete ficava quase numa redoma, tentava-se evitar ao máximo que o cadete fosse à rua, com receio de que acontecesse algo, né? Isso era ruim porque a operacionalidade, a experiência do dia a dia da atividade policial demorava muito para chegar para a gente, então a gente ficava muito na teoria, né? É lógico que chegava, né? E a gente tinha que aprender na força como aspirante, mas hoje a gente percebe que o cadete desde o primeiro ano, ele tem sido colocado em situações, obviamente sempre acompanhadas, né, de um superior, devidamente acompanhado, para que ele possa ir conhecendo a instituição, se aprimorando, para que quando ele saia aspirante, ele não saia tão cru como saía antigamente, né? Eu vou contrapor o senhor, que eu tive a sorte de ter oficiais à frente, principalmente então, Tenente Mendes, que, como eu estava falando, né, na primeira semana a gente já entrou no mundo polícia. Então foram 3 anos de... A gente ia para a rua, mas, por exemplo, no tempo livre, o professor passou mal, o professor infelizmente não pôde estar presente. Cinto de guarnição, vamos treinar. Cinto de guarnição, vamos treinar. Cinto de guarnição, vamos treinar. Seja abordando, seja montando e desmontando armamento. Então, sempre que ele tinha qualquer momento, ele mostrava pra gente o que era ser policial. Isso é importante. Porque ele veio da Rotan. Então, assim, toda essa parte operacional pra gente foi mostrada 100%. Só que ele mostrava o que era ser operacional, sempre falando como era ser operacional sendo oficial. Então, foi muito bacana a nossa formação em relação a isso. Como ele era operacional da Rotan, e ele tinha muita experiência em relação a isso, muita experiência mesmo, experiências positivas e negativas, né? Ele passava muito isso pra gente. Olha, se vocês forem por esse caminho, dá certo. Se vocês forem por esse caminho, pode dar errado. Então, a gente treinou muito a parte operacional, mas sempre com o olhar de sejam oficiais sabendo que sejam também operacionais com o foco na parte do oficialato. Então, a gente, sim, ficamos 1 ano de internato, mas o tempo livre, operação, operação, operação. Então, o Tenente Mendes, ele sempre teve esse olhar mesmo, de não deixar o cadete nessa redoma sem a visão de rua. Até porque a minha turma, nós éramos, à época, 19. Dos 19, alguns já eram policiais, sim. Mas, por exemplo, eu tinha 20, mas tinha cadete com 18 que não sabia o que era ser policial. E ele precisava mostrar o que era ser policial e oficial. Né? Não só policial, mas que você ia também comandar. Como gestor, né? Comandante. Você ia comandar. Não só ser policial, mas comandar. E ele falava muito isso. Né? Não, vocês vão abordar, mas vocês vão também comandar. Vocês têm que ter o olhar geral. Então ele ensinava muito isso pra gente. Ó, eu vou ensinar pra vocês tanto a parte operacional primeiro, mas depois que vocês souberem o que vocês têm que fazer, volta aqui que vocês têm que olhar pra todo mundo. Tainá, no curso você já começou a se identificar um pouco mais com essa área operacional, ou seja, durante os 3 anos ali de formação você falou, pô, eu acho que é isso que eu quero. Quando eu acabar o curso, eu vou me direcionar para uns cursos de operações de ações táticas. Né? No curso, no meu caderno de 3º ano, que por sinal tem até hoje, no meu caderno de 3º ano, na última página, eu tenho tudo que eu queria fazer na minha carreira. E aí, de curso, né? E aí, lá em cima tinha uma estrelinha, que não foi, que era o COESP, que eu me inscrevi, mas não fui. E aí tinha os cursos que eu queria fazer, que os 3 estão aqui. É interessante, né? Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade para os cadetes, é justamente isso. É o cadete entrar na polícia, aproveitar os 3 anos, ele vai ter contato com diversos instrutores, com diversas disciplinas, com diversas doutrinas. Planejamento de carreira. E o bom da polícia é justamente isso, né? Porque tem espaço para todo mundo. Se o indivíduo, gosta da aviação, você tem oportunidade, a polícia dá oportunidade para você fazer uma formação de piloto. Se você gosta da área de operações especiais, tem uma série de cursos. Eu gosto de mato, eu sou veterinário, eu gosto de bicho, tem o montado, a parte do direito, a parte da administração, então tem espaço para todo mundo. E o oficial, eu sempre falava isso para os cadetes. Obviamente, o objetivo principal é a área fim.
né? É combater o bom combate, combate à criminalidade. Mas é importante o policial se especializar, ele ter uma especialização, até porque ele será também gestor, e a polícia precisa de especialistas nas diversas áreas, né? Então tem espaço para todo mundo, né? Então sempre dava uma dica ali pro cadete, pô, vai vendo aí já o que você se interessa, já começa a estudar, já vai fazendo contato, ter oportunidade de perguntar para aqueles, como você falou, né? Já explorando ali o oficial que já está trabalhando ali na área, já para verificar se realmente é aquilo que você quer, né? Exatamente, é o planejamento de carreira, né? Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes no CFO, eu falo muito isso para eles, planejamento de carreira. É claro que a gente não consegue planejar tudo, óbvio, né? Até porque nós temos pessoas acima, óbvio, mas o planejamento geral da nossa carreira, eu tenho isso muito em mente que a gente tem que ter, onde a gente quer chegar, né? E os meios que a gente vai fazer para isso. Principalmente a parte de curso, que é o que depende da gente, a gente tem que ter em mente e seguir para conseguir fazer isso. Porque se, não sei para onde eu vou, não sei o que eu quero fazer, aí fica difícil até chegar no final, né? Chega no final e o que eu fiz, o que eu planejei, como foi. Essa parte inicial, que é a parte mais operacional, foi completamente planejada. Eu sabia que eu queria os 3. E a parte agora, né, dessa parte mais de gestão, né, que é a parte do oficialato superior, também tem um planejamento, né, então interessante isso. A gente tem que ter um planejamento de carreira. Muito bom, Tainá. E Tainá, assim, a gente percebe aqui, a gente olhando até as fotos aqui, a gente percebe que primeiro aquilo que todo mundo já sabe que é um número reduzidíssimo de mulheres nesses cursos, né? O de choque era você eu e a Aninha. E mais uma, né? A Aninha, tá uma situação engraçada, vamos fazer uma observação. O Patamo, começamos eu e mais 3, aí terminamos eu e mais uma, a 17, a Leda. E aí no Operações Químicas eu fui sozinha. E aí, quando veio operações de choque, eu não queria fazer sozinho de jeito nenhum. Eu já tinha feito um sozinha no ano anterior, aí no de choque eu não vou fazer sozinha. Eu comandava o pelotão de Patamo, que era eu e a Aninha. Aí Aninha, eu me inscrevi no curso de choque, você vai comigo? Não vou, não tô nem te perguntando, você vai comigo. Não, eu não vou fazer o curso de choque, eu não vou fazer o curso de choque, eu não vou fazer o curso de choque, ela tá aqui na foto. E fez, né? E terminou, e concluiu, que legal. Não queria, e eu insisti, ela foi. A sequência foi de um para outro, foi o quê? Um por ano? Um por ano. E qual foi o espaço, depois que você terminou o CFO? Ficou quanto tempo para fazer o primeiro? Eu terminei o CFO em dezembro de 2010, Patamo foi no final de 2012. 2 anos. Entendi. Aí os 2 anos eu fiquei no Guará. Até porque há essa exigência também. É difícil até o tenente, o aspirante ou o tenente muito novinho, hoje a polícia até tem uma interpretação diferenciada. Mas né? É muito importante. Essa fase que eu fiquei... A época, o Guará era Guará, CIA Sul Estrutural. Foi muito importante. Era uma unidade muito importante. Era uma unidade grande. Né? Hoje vários dividiu, projetos né? pilotos iniciaram ali, né? No 4º Batalhão. E era uma unidade grande. E eu fui aspirante e segundo tenente nessa unidade. Nessa unidade eu comandei GTOP. Então foi uma unidade de muito aprendizado, de muita amizade. E lá eu vários públicos, né? Vários são públicos completamente diferentes. Né? Hoje é separado, né? Então hoje a gente já tem uma unidade só para estrutural, mas à época os públicos eram muito distintos. Não, e os problemas também eram bem distintos e muito mais gravosos do que até o que a gente tem hoje. A criminalidade era muito mais elevada na sua época, né? Então foi muito bacana, foi um aprendizado. Eu já cheguei no Patamo com um aprendizado legal. E enquanto eu estava no GTOP, já com esse pensamento de ir para o Patamo, eu já gostava do Patamo lá, eu solicitei uma instrução no Patamo, a gente ficou 1 semana no Patamo tendo instrução. Então, o meu nivelamento de GTOP, assim que eu entrei no GTOP, para nivelar o grupamento, eu fui para o Patamo. A gente tem foto no Patamo, a gente teve instrução no Patamo de 1 semana, e aí eu cobrava, o que a gente aprendeu no Patamo, eu cobrava do meu grupo, já como segundo tenente, comandando. Então foi um aprendizado muito bacana ter ficado lá. E Tainá, qual é a análise que você faz, por exemplo, você como mulher participar de um curso desse? Como
E aí o conselho que a gente pode dar para outras mulheres que também queiram, e homens também, né? Uhum. A gente sabe que existe alguns segredos para fazer cursos como estes, né? E só quem passou, de fato, pode nos dar, né, algumas dicas e sugestões, até porque a gente tem aqui no nosso público pessoas, você inspira pessoas, né? Querendo ou não, todos os nossos convidados que a gente traz aqui, a gente traz convidados que a gente escolhe justamente porque inspiram outras pessoas, e é importante você, justamente por ter essa caminhada, né, muito feminina, e a essa, não vou nem dizer contradição, porque eu acho que não há contradição entre a beleza e a operacionalidade, né, a participação da mulher na polícia militar, ela não deixando de ser feminina, de acentuar suas características como mulher, né, valorizando a sua condição de mulher, sim, e ao mesmo tempo combatendo o bom combate, né? Eu antes aqui eu até fiz uma análise a respeito da Tainá, que me chamou muita atenção, até o próprio filme que eu assisti, que eu gostei demais, da Mulher Maravilha, né? Ela uma foi mulher forte. Ela serviu. Bela, uma mulher forte, uma mulher bela, e um grande exemplo, né? E aí, Tainá, quais são as dicas que você dá e qual é a análise que você faz da participação da mulher? Seja no CFO, seja a participação da mulher nas polícias militares, seja a participação da mulher em cursos como este. Coronel, eu tenho uma opinião em relação à participação feminina um pouco diferente. Eu tenho a sorte de nunca ter tido nenhum problema em relação a machismo comigo, nenhum dos 3 cursos e em nenhum momento na minha profissão. Então, eu digo que é sorte porque, infelizmente, a gente tem casos, né? E aí não cabe a mim julgar, mas eu nunca tive, né? Mesmo quando eu entrei no Patamo, eu não sabia que eu era primeiro oficial. Já no Operações Químicas, no Choque, eu sabia, porque eu já estava na unidade, que não tinha tido mulher ainda no Brasil. Mas quando eu entrei no Patamo, eu não sabia que eu era o primeiro oficial do Brasil a fazer. Me falaram enquanto eu estava no curso. E eu nunca tive nenhum problema, assim, nenhum problema. E o que eu tenho a falar é treinar, né? Para fazer os cursos, né? Treinamento. E aí, no curso de Patamo, eu sofri um pouquinho, porque eu não... Sendo bem realista, eu não achei que eu fosse sofrer tanto, não. Eu devia ter treinado mais. E foi o primeiro, né? E aí, já sabendo disso, para Operações Químicas, eu treinei um pouquinho a mais, mas também deveria ter levado. Aí, no Operações de Choque, já sabendo dos dois, aí eu falei, não, no choque eu não vou sofrer, não. Aí, no choque, eu elevei e cheguei mais tranquilo. Qual o percentual em termos de treinamento físico e de preparação psicológica para fazer um curso? Se você fosse, assim, estabelecer um percentual. Preparação física e preparação mental para participar de um... Os 3 cursos, eles são muito diferentes. Muito diferentes. O Patamo... Vamos falar de Patamo e Choque, porque o químico... Fazer coraçãozinho pro químico, que é meu xodó. Mas o Patamo e o Choque, que são, né, parecidos, entre aspas, mas que são parecidos e são diferentes. O curso de Patamo, ele é um curso, na minha visão, né, um curso muito mais físico. Muito mais, né? É um curso realmente, essencialmente físico, e aí vamos colocar 80-20. E aí o de choque, eu já, pro oficial, eu falo isso para os oficiais que eu conheço, que na minha visão, todo oficial deveria fazer, que é um curso que te dá uma visão de operação, não só operação de choque. É um curso que te dá uma visão de operação que nenhum outro curso vai te dar. Por exemplo, qualquer operação que eu chego hoje, depois de ter feito o curso de choque, eu tenho uma visão diferente de vias de fuga da população, de como eu coloco a tropa no terreno, do que eu posso fazer com a minha tropa, de como eu vou agir com a minha tropa e do que a população, se ela agir, do que eu vou fazer com a minha tropa. Só o curso de choque dá. E aí isso eu tenho um mental maior. Não mental, assim, de segurar o curso e de continuar no curso, mas do que o curso proporciona para o oficial, né, que a gente chama de tática de choque. E aí eu achei um curso muito mais mental. O equipamento é muito mais pesado, mas é um curso muito mais mental.
e vamos colocar 60-40. E se a gente for observar, né, Tainá, controle de distúrbio civil é complexo, muito complicado, né? Caixa, quase uma caixa de Pandora. E por isso né? que eu falo para o senhor que pro oficial ele é essencial. Essencial. Você ter essa noção de controle de distúrbio civil e não ter, muda muito com o que você vai fazer. Muito. Muda para a atuação do oficial, muda muito. O ser humano é muito complexo, né? Você vê desde até as crianças, né? Quando tá uma ou duas, Imitação. É uma situação. Quando juntam 10 ou 15, e aí basta que um tenha uma ideia malévola para que algo de mal aconteça, né? E o mesmo acontece em manifestações, né? Em grandes incidentes, né? Com muitas pessoas. Às vezes um indivíduo, um grito, né? As pessoas são levadas, né, sem necessariamente ter o ânimo, né, de praticar determinada... e a gente tem N exemplos, né, que obviamente não vem ao caso aqui, nós tivemos um recente. Até desculpe interromper o seu, isso é a tática de operação em choque. Quem ministrou pra gente foi o Coronel Paim, que é uma referência, né? Total. Referência, Coronel Paim, nosso Senasp, né? Eterno Senasp. Mandar até um abraço aqui. Estamos aguardando aqui o nosso Coronel Paim, Senasp, nosso eterno Senasp. Uma lenda, né? Meu coordenador de curso, Jesus. Mas é essencial. Ter esse conhecimento, o olhar, quando você olha pro como está o manifestante e o que ele pode fazer e como você vai atuar, ter esse conhecimento é essencial. Não, e esse conhecimento que nem todo policial tem, que, como você disse, o ideal era que todo policial tivesse, né? Mas a gente tem as limitações sobre diversos aspectos. Agora, a grande questão é que a imprensa e a sociedade também não tem, né? Às vezes ela imagina que é muito fácil para o policial, ainda mais aquele policial que não tem uma formação na área, conter manifestantes ou pessoas descontroladas, né? E às vezes a gente sabe que o policial ele tem uma arma no coldre, ele tem outras possibilidades de tentar conter, ele não se utiliza dessa arma, obviamente, por conta de uma série de questões, né? A gente já falou aqui, né, no podcast passado, já falou em outras ocasiões, inclusive o Coronel Nunes esteve aqui e falou, né? São décadas de atuação na Esplanada dos Mistérios sem nenhum óbito, Sim. Justamente por conta de uma preparação do nosso efetivo. Então, só que a sociedade, ela desconhece a complexidade de uma situação envolvendo muitos manifestantes, né? E da necessidade de um treinamento específico, e não só de treinamento, né? De equipamento específico para controle desses distúrbios. O choque ele tem algumas doutrinas, e nós seguimos uma doutrina, e seguindo essa doutrina, é muito interessante quando a gente estuda operações de choque, quando a gente vai ver, por exemplo, os asiáticos, não sei se você já viu os vídeos asiáticos, eles ficam batendo no escudo. O manifestante ele vem e bate no escudo do policial. A gente não, a gente deixa uma distância do manifestante, da população, para o policial. É a nossa doutrina, a doutrina alemã. E seguindo essa doutrina alemã e deixando esse distanciamento para a população, a gente tem equipamentos a serem utilizados para que tenha essa distância. Nessa distância, aí a gente tem os equipamentos a serem utilizados exatamente para que a gente não tenha esse confronto, para que a gente não tenha imagens ruins, tanto para a população quanto para a nossa corporação. É todo um estudo realmente do que a gente vai fazer para que não seja ruim tanto para a população quanto para a gente, é para a corporação, importante, Tainá, mencionar que no mundo inteiro é assim, né? O policial, obviamente, na formação básica, no curso de formação de soldado ou no curso de formação de oficiais, ele recebe um treinamento básico sobre tudo isso, até porque ele vai enfrentar, mas é bem básico. Isso no mundo inteiro. Obviamente, uma parcela reduzida dos efetivos policiais recebem esse treinamento, têm esse equipamento e atuam em situações extraordinárias, né? É isso que a gente chama de uso progressivo e moderado da força, né? E seletivo também, e até por isso o curso é como é. Porque a atuação
Não é porque ele veio e jogou uma pedra que você vai atuar, né? Então a gente treina muito mesmo isso de você levar e só ficar olhando, né? Você tem que ter esse trabalho mental de saber, não, até aqui ele deixa ele que ele tá só na imitação, ele tá só extravasando um momento dele, né? Falando isso da população. Pra gente conseguir, a partir desse momento eu vou atuar. E Tainá, a gente percebe nesses cursos, né, a gente tem imagens, né, que vazam, às vezes a imprensa se utiliza de determinados cortes, determinados cursos, né, e às vezes chama muita atenção, né? Eu já coloquei mesmo lá no Instagram muitas visualizações, alguns treinamentos de choque, né, em que há uma simulação de distúrbio, né, em que o pessoal, e obviamente os instrutores, vários policiais ali, tá a tropa com escudo, e ninguém joga de tudo, né? E a gente às vezes até fica impressionado, pô, os caras estão jogando, mas justamente simulando uma situação real, né? Então há treinamento, há uma rigidez, o policial, querendo ou não, no curso, ele é colocado em situações de risco, justamente tentando, obviamente com todo o cuidado possível, simular ao máximo uma situação que ele pode enfrentar na rua, né? É isso, porque eu só imagino que nós temos controle de distúrbio civil, uma manifestação na esplanada, mas a gente pode também entrar no presídio. E aí a situação que pode ocorrer no presídio, nós não temos noção. E por não ter noção, a tropa tem que estar treinada para aquilo. Então, é claro que eu não vou fazer, não, o presidiário pode fazer X, eu vou fazer isso com o meu aluno, lógico que não. Mas ele precisa estar treinado para que o que aconteça, ele conseguir conter, isso sim. Qual país hoje de referência em termos de operações químicas e de choque hoje? Quem são as grandes referências para você? De operações de choque? Coronel... E qual o nível que o Brasil hoje está? Eu ia falar exatamente para o senhor. De atuação, eu vou falar para o senhor que o Brasil atua muito, e Brasília é referência em atuação. Até por conta da esplanada, é manifestação todo dia, né? Não é à toa que operações químicas até 2 anos atrás era o único curso do Brasil em Brasília. E a gente tem no Pará hoje, mas é um curso muito novo. No Brasil, operações de choque, a gente tem curso na França, em Gendarmerie, e de atuação, os asiáticos, é interessante a gente ver como eles atuam, porque é uma atuação muito diferente. Muito diferente, aí é interessante. Com um público também muito diferente, né? É interessante a gente ver como eles atuam, que é uma atuação de confronto próximo, e a atuação europeia. Né? Não vou citar um país específico, mas aí estando no continente, eu vejo muitos vídeos europeus. Os europeus, como a nossa doutrina vem da Europa... Espanha tem muita manifestação ali, Barcelona, né? Ali tem muita manifestação. Como a nossa doutrina é alemã, e aí eles seguem também essa doutrina, é muito interessante ver os confrontos bascos, né? Os confrontos espanhóis, né? É interessante a gente ver como eles atuam e como eles enfrentam lá. Porque lá o confronto é diferente do Brasil, né? Lá tem muito fogo, lá é muito armamento. Exato. Lá a gente tem percebido através dessas cenas, né? Assim, quase que uma guerra, né? É diferente daqui. As imagens diferente parecem de Brasília, uma guerra. Bem diferente. E aí é interessante ver, porque se chegar no Brasil, a gente já tem como ter um exemplo de como atuar. E nós tivemos aqui, né, um evento também que levou às ruas, querendo ou não, 2 tipos de públicos, né, com interesses totalmente distintos, que foi o caso do impeachment, né? Na época você estava atuando no choque ou Sim. não? Você esteve então lá? Todos. E a gente vê pelas imagens, né? Houve aquele gradil central limitando e dividindo as torcidas, né, por assim dizer. E, cara, qualquer coisinha ali poderia, né, explodir, né? E você estava ali. Tava. Naquelas invasões de 2013, né, que nós tivemos um... Tava todos os dias. Ali no Itamaraty, inclusive com coquetel Molotov, né? Tava. Eu não era operações químicas ainda, mas eu tava... Como eu fiquei no choque de 12 a 16, todo esse período de Copa, Confederações e impeachment... Tava como choquiana. Confederações e impeachment eu era patamo e depois químico e no finalzinho operação em choque. Mas então você atuou literalmente num momento bem crítico, né? 2013 é um momento crítico, né? Choque. Isso. A gente teve
pelo mundo várias manifestações, né? O movimento começou lá, acho que na Turquia, vários países tendo manifestações, né? E esse movimento chegou no Brasil e graças a Deus... Assim, com os Black Bloc Fire. Exato, e graças a Deus, Verde, assim, amarelo. obviamente nós tivemos incidentes, né, em São Paulo, né? Policiais sendo agredidos, né? Inclusive filmagens em tempo real muito fortes, né, de pessoas vindo em cima de policiais, né? Nós tivemos aqui também algumas agressões, né? Nós tivemos várias agressões aqui. Isso. E é interessante perceber como essas agressões sofridas pelos policiais, infelizmente, não houve, né, uma cobertura da mídia e talvez uma movimentação da imprensa e da sociedade no sentido do cuidado, né, e da preocupação com esses policiais que foram agredidos, né? Sim, que é uma Coronel, constante. À época, nós tivemos 2 situações, né? A primeira foi quando eles subiram nas cúpulas, que foi o primeiro dia, começou com isso, né? Na verdade, teve aquele movimento dos coletes, aí começou com os Black Blocs, até então a gente não tinha atuado. E aí, no primeiro dia, eles subiram nas cúpulas, e aí, a partir depois disso que a gente começou a atuar, eu estava em todas, comandando o pelotão. Mas nas nossas atuações, como a gente segue essa doutrina de ter um distanciamento, né, de não deixar que esse confronto com a população fique muito próximo, né, a partir do momento que a gente atua, né, estando de patamar não vira um pelotão de choque, então não deixar esse confronto ser muito próximo do pelotão de choque. Então a gente não teve, graças a Deus, lesão nos meus pelotões, não. Nem da população, né? Nesse período a gente teve muito esse cuidado, né? Aconteceram casos muito pontuais, mas a gente teve muito esse cuidado de, na ordem de liberar a esplanada, realmente liberar a esplanada e aí atuar na legalidade para que isso ocorresse sem nenhum problema para a população e para a tropa de choque. Tainá, é lógico que às vezes a policial feminina vai estar com exoesqueleto, vai estar com capacete, e às vezes a população nem consegue distinguir se é um homem ou uma mulher, né? Mas o que você diria no caso? Você acha que uma mulher, mesmo fardada com exoesqueleto, se o manifestante identificar que ela é uma mulher, ela se torna um alvo mais fácil? E aqui eu estou lembrando, ontem, inclusive, nós tivemos o depoimento, né, de uma policial militar nossa, né, uma cabo, e que me chamou muita atenção, obviamente, na época que aconteceu também, mas ontem me chamou muita atenção na forma com que ela falou, né, que ela foi jogada, se ela não tivesse com capacete, provavelmente ela teria morrido em virtude da barra de ferro, né, que foi lançada em sua cabeça. Você acredita que a mulher, que existe essa perversidade dos manifestantes no sentido de identificar e plotar que é uma mulher e por ele entender que talvez seja mais fraca, eles podem ir em sua direção? Coronel, isso até pode acontecer, mas em se tratando de um pelotão de choque, eu creio que isso é muito difícil, né? É muito difícil porque, primeiro, ela vai estar toda com o equipamento. Né? O equipamento inteiro. Então vai estar com o escudo, vai estar com o capacete, vai estar toda com o equipamento. Se ele vier, né? A situação dela foi uma situação muito atípica, mas se o manifestante vier para cima, ele vai ter aí uns 15 ou 20 policiais que vão atuar para que isso não aconteça, né? Então, numa situação pontual que foi a dela, aconteceu, mas no geral... Ela estava isolada, talvez, né, nesse momento. Não sei, né? Também eu não conheço os detalhes, né? É um estudo de caso, né, a situação dela, mas no geral, por exemplo, a Aninha, a gente atuou muito tempo juntas, como pelotão no Patamo, mas em atuação, estando em pelotão de choque, nunca tivemos nenhum problema, exatamente por isso. Ela vai estar com o escudo à frente dela, atuando com os outros, e aí ela é um membro do pelotão de choque. Se ele vier para cima, todos os outros vão atuar para a segurança dela. E no meu caso, a mesma coisa, né? Eu não estarei com o escudo, por ser comandante, mas estando na função de comando, qualquer um que vier para cima do comandante, seja mulher ou seja homem, a tropa vai atuar para a segurança do comandante. O que não pode acontecer é nenhum membro que esteja ali fazer qualquer ação que não seja prevista, para que não ocorra nenhuma situação adversa. Major Tainá, a gente teve aqui uma grande aula, né, sobre
operacionalidade, né? Uma mulher quase caveira, né? Caveira, né? Não, caveira não fez operação especial, pelo Sim, amor mas de a Deus. tríplice coroa aí, vou falar, Só viu? os 3. Eu acho que causa inveja até Só para não, alguns que é caveiras, viu? muito. Isso aí conhece muito. Mas assim, e olhando aqui, ao mesmo tempo você, pô, super operacional, ter todos esses títulos, né? E aí, assim, a primeira pergunta que eu gostaria, né, até por curiosidade, o que fez você, poxa, oficial da Polícia Militar, ter todo esse sangue operacional nas veias, Que nunca sai. seguir essa carreira de Miss? Pois é. Ser Miss, na verdade, começou o ano passado. Eu tenho uma conhecida... Então é recente. Sim, eu nunca tinha feito nada. Um ano, praticamente, né? Em agosto, um ano. Em agosto, um ano que começou o processo, né? Eu nunca fiz nada, nem em relação a modelo, nem em relação a Miss. Como eu sempre fui muito alta, eu sempre recebi convite. E aí, uma vez, com 14 anos, eu tentei, mas não gostei, e aí nunca mais. Minha mãe até me levou, e eu que não gostei, não quero mais, nunca mais fui. Mas, vendo os concursos de uma amiga minha, a final de uma franquia foi aqui. E aí eu fui lá pra ver, ela ficou em segundo. E aí eu comecei a conversar com o meu diretor, que é o Verlan, e ele sugeriu que eu fosse Miss Brasil Sênior direto, sem participar de nenhuma etapa. E aí fomos juntos, eu, ele e a minha professora de passarela Tony, tiveram muito trabalho para conseguir fazer ou chegar no concurso internacional. Então a gente começou em agosto. E aí ficamos 2, 3 meses num treinamento básico para eu ser coroada Brasil. E aí de agosto até abril desse ano para eu ir para o internacional. Então aí começou todo o treinamento. Isso tudo em um ano. Você não tinha experiência de Nenhuma. passarela, nunca tinha modelado. Não sabia nem o que era isso. Em pouco menos assim de 3 meses, 4 meses, você já tinha um título de Miss Sênior Brasil. E já credenciada para participar do Miss. Aí eu fui pro internacional. Pro internacional, né? Miss Beleza Milênio Internacional 2023, que aconteceu... República Dominicana em abril. Olha aí que, rapaz, não é mas acidente, não foi fácil. Mas não foi fácil. Tuane teve trabalho. E juntamente com a profissão, né? Com a atividade policial militar, com a tudo. Atividade física também, né? Tudo. Que acho que você terminou o curso de Educação Física ou faz... Não, terminei Educação Física em 2021, 2. Olha aí. Durante a pandemia. Rapaz. Durante a pandemia eu terminei lá e aí agora eu faço biomedicina. E aí, Tuane teve trabalho. Minha professora de passarela teve muito trabalho. Nós tínhamos, para conseguir isso, a gente tinha aula todos os domingos de 8 a meio-dia. Mas foi intenso. E aí, durante a semana, eu treinava, mandava para ela os vídeos, e aí ela ia consertando o que eu tinha que consertar, porque eu tinha uma visão completamente diferente do que é esse mundo. É difícil, tem que treinar muito, realmente tem que ter um empenho muito grande, mas a partir do momento que ele falou, você vai, então vamos na disciplina. A disciplina que eu tenho para o mundo militar eu vou usar aqui. E aí vamos juntos, me ensina que eu vou treinar. Tudo que você quiser que eu faça, eu vou fazer pra gente chegar lá no máximo. E aí chegando lá, e já não é comigo, é o jurado que decide, mas o que eu puder fazer, que vocês me ensinarem, eu vou fazer. E é um mundo muito diferente, né, do que eu estava acostumada. Muito diferente mesmo, foi um aprendizado imenso, para chegar até aqui, porque eu tinha, e aí sendo bem realista, o meu preconceito era grande, né? Nós temos um preconceito muito grande do que é ser Miss, que ela vai chegar lá, né? Mundo, guerra, né? A gente já tem isso, paz, e não é só isso. Não é só isso mesmo. Porque a gente sabe que um concurso de Miss, pelo menos os que eu já acompanhei assim, muito, né, assim, muito de forma colateral, a gente percebe que são vários quesitos. Inclusive, nesse internacional que você ganhou também 3 ou foi 4 categorias. Além do título, você também ficou em primeiro lugar na análise de alguns critérios, né? 5. Quais foram? Você lembra? Vamos aqui.
Foi melhor cabelo, melhor traje típico, melhor personalidade, melhor corpo e melhor passarela. Rapaz, então, além do título de Miss, eles analisam várias questões, até o cabelo. Até o cabelo. Olha aí. A desenvoltura no falar, no argumentar, né? Agora, assim, lógico que eu não tenho dúvida que essa sua caminhada até chegar onde você chegou nesse concurso, os cursos que você fez, lhe qualificou também um pouco mais, né? Muito. E também eu creio que até o jurado ali, porque você deve ter exposto a sua carreira, né, a sua caminhada. Sim. E causa muito espanto, né? A pessoa, poxa, ao mesmo tempo assim, porque isso é uma prova inequívoca que você, mulher, pode ter uma atividade extremamente muito masculina, como é a atividade policial, em que 90% do público é masculino, né? Lida com situações extremas, né? De crime, de violência, de criminalidade. Você até mesmo aqui foi uma partícipe de momentos históricos aqui na capital brasileira, de diversas manifestações em que você atuou no fronte, e mesmo assim não perdeu a feminilidade. Inclusive, não sou eu que estou dizendo e nem você, são pessoas, né, são jurados, são pessoas especialistas que chegaram à conclusão que você era uma Miss, né? Sim. É muito interessante e é uma prova inequívoca de que quando se quer, né? E pelo que eu vejo, você é muito determinado. Você falou que fez educação física e já está fazendo biomedicina, né? Então, assim, poxa, legal, parabéns, viu? Uma grande... Foi bem difícil, porque, além disso, a passarela, nós temos passarelas diferentes, então não era só aprender passarela, era passarela para biquíni, era passarela para fashion, passarela para gala, então foram aprendizados muito diferentes. Então, literalmente, eu chegava em casa... agora vamos treinar. Hoje eu vou treinar biquíni, hoje eu vou treinar gala, hoje eu vou treinar fashion. E as roupas, né, que eu fiz, a maioria das roupas fui eu que fiz. Então o biquíni fui eu que bordei, os 3 biquínis fui eu que bordei. O traje típico, que eu ganhei melhor traje típico, eu fui de índio. Foi em abril, abril a gente tem o dia do índio, aí eu fui de Índia, fui eu que fiz. Então assim, tudo fui eu que fiz. Ainda teve isso, sábado, domingo eu tava lá fazendo pro concurso. Então eu realmente me doei e graças a Deus eles perceberam a minha doação e eu fui coroada. Então, não é dividido, né? A gente tava até falando dessa dicotomia, eu não vejo como dicotomia. É a mesma pessoa, só que em momentos diferentes, né? A voz muda, sim, a voz muda. Mas o jeito muda, sim, né? O jeito muda. Mas é a mesma pessoa, é a mesma personalidade, é a mesma pessoa. Hoje, como oficial superior e na Subsecretaria de Políticas Públicas, né, de aprendizados completamente diferentes também desses que estão aqui, está sendo também muito bacana atuar com outros órgãos das forças de segurança, atuar recebendo as demandas da população, também está sendo bacana demais com o Coronel Jaziel à frente. Então, políticas públicas que eu jamais imaginei. Quando que eu, em operações de choque, imaginava que o Major ia estar em políticas públicas? Nunca. Tainá, então, você nunca. É uma camaleoa. Uma camaleoa. Jamais, né? Tem uma capacidade de se conformar a situações. É, né? Aquele planejamento que sai um pouco, mas volta. Mas isso é muito importante, né? O engrandecimento pessoal, eu tô adorando estar na Subisp, adorando, né? A gente tem uma partezinha operacional que eu vou ainda, que eu não deixo de ir porque eu gosto, mas essa parte de gestão na política pública eu tô adorando. E é interessante, tá sendo muito bacana. Né? Você falou aí da Subisp, né? Até a gente manda um grande abraço aí, o meu grande amigo e irmão, Tenente Coronel Jaziel, subsecretário, né, de Políticas Públicas da SSP. E a gente observa justamente, manda um abraço também do Dr. Sandro Avelar, um grande amigo, um grande profissional, esse olhar atento a ele, às políticas públicas, inclusive elevou, né, era uma coordenação e passou a ser uma subsecretaria, dado a importância que o secretário dá às políticas públicas, à integralidade, como ele sempre tem falado, né. As ações conjuntas entre os órgãos. Exato. E eu não tenho dúvida que a sua experiência ela vai ser muito importante para que o trabalho seja desempenhado da melhor forma. E Tainá, você
acha que, por exemplo, essa formação da mulher, a formação militar, a formação policial militar, tende a fazer com que a mulher seja menos feminina? Ou, por que não dizer, às vezes até importante e necessário que a mulher, ela, obviamente, em virtude até do que ela vai ter pela frente. E aqui me lembra, até você falou da sua vontade inicial lá de ser médica, né? Agora está fazendo biomedicina, e a gente observa que também o universo da medicina é um universo bem punk mesmo, com noites mal dormidas, né? Num plantão em que você recebe indivíduos ali vindos de um acidente. Então é uma área muito complicada, né? Então você precisa se preparar também para estar numa atividade como a medicina, também a atividade policial, e que você está lidando ali com a violência, com a criminalidade. A formação ela é muito rígida, obviamente existem parâmetros que são modulados para que a mulher ela possa concluir as etapas, mas a gente sabe, e o homem, quando eu falo homem, a mulher, né, ele sempre quer às vezes provar mais, né? Então eu tenho certeza que nesses cursos que você fez, você até julgando pela tua caminhada que tu passou além daqueles limites que alguns entendiam que seriam os limites medianos para uma mulher. Não, vamos fazer assim, e você fez mais, né? E a gente tem vários exemplos na polícia de mulheres que fizeram mais. Geralmente as mulheres são as primeiras colocadas nos nossos cursos de formação, entendeu? Então, mas, e ao mesmo tempo, algumas, com o passar do tempo, mencionam que deixaram um pouco, né, essa feminilidade de lado. Algumas estão procurando, já depois de um tempo, resgatar um pouco mais dessa feminilidade. Qual é o seu ponto de vista a respeito dessa questão? Coronel, eu adoro a área da saúde. Adoro. Eu gosto de saúde. Então, não é à toa que eu formei em educação física e faço agora biomedicina e vou pro ramo da estética. Então, a feminilidade, ela tá comigo, né, do meu jeito. Eu só não sou um docinho, eu não sou fofa. Mas... É um doce ácido. Eu não sou, né, mocinha, assim, né? Mas a feminilidade sempre. Sempre, sempre. É claro que em alguns momentos a gente tem que tirar um pouco. Eu não vou estar num curso de operação de choque 100% maquiada, né? Óbvio. Mas... eu nunca deixei de ser, a minha maquiagem sempre esteve presente, eu sempre gostei de me arrumar bem, então isso nunca esteve a par, nunca. Isso sempre esteve junto comigo, em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Mas aí, voltando a essa parte da saúde, eu sempre gostei. A saúde, ela sempre esteve comigo, sempre. A medicina, né, eu tinha uma visão que eu queria fazer medicina. Depois que eu entrei na educação física, eu vi que era um pouquinho diferente, que eu gosto de saúde, eu gosto de qualidade de vida, então é educação física, é biomedicina, é nutrição, é mais com esse foco, de trazer para mim e para todas as pessoas que elas tenham qualidade de vida. É o treinamento, seja a parte estética, que é o que eu estou buscando na biomedicina, seja na parte interna, que é nutrição e que é educação física. Eu gosto que as pessoas sejam saudáveis, que elas se vejam bem, esteticamente do jeito que elas estiverem, mas com qualidade de vida, fisiologicamente e esteticamente como elas se veem, não num padrão, mas do jeito que elas se veem. Não, eu gosto disso. Essa sua fala vem muito ao encontro até de uma conversa que a gente teve no podcast passado, a respeito de como é importante, e essa preocupação no Ministério da Justiça já há uma preocupação, né? Qualidade de vida do trabalho policial, a Secretaria de Segurança Pública também tem abraçado, né? As corporações policiais têm se preocupado muito mais com a qualidade de vida do trabalhador policial. Então, o exemplo, a gente trouxe aqui na semana passada o capitão Leandro, e ele pratica artes marciais, ele é atirador, ele é árbitro de futebol da CBF.
E a gente conversou muito sobre isso, como é importante você trazer qualidade de vida, valorizar a saúde do policial, né? Tentar equacionar e achar soluções para que o policial possa estar praticando uma atividade física, possa estar frequentando, né, uma academia de polícia, porque a atividade policial ela necessita, não existe, e aqui não é discriminação nada, mas não existe nada mais antagônico do que você ver um policial fardado com a barriga imensa e gordo. Porque eu fico imaginando tanto o policial que está do lado dele, no caso dele ser ferido, ou no caso de precisar correr atrás de um marginal, como o próprio cidadão falar, cara, se eu precisar dele, vou ter dificuldade. E aqui não é nenhuma discriminação, é a questão da preocupação com o seu físico, e o físico tem muito a ver com o mental, né? Então, as corporações policiais, elas têm hoje se preocupado muito mais. E você, Tainá, é uma grande bandeira, não só para as mulheres, para os homens, para os nossos integrantes, que sim, é possível você cuidar da sua saúde, é possível você ser uma pessoa bela, e a beleza, ela tem várias, né? Eu acho muito interessante, eu já tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas, assim, muito belas, né? Que você olha o padrão de qualidade muito acima, assim, da realidade brasileira, mas, assim, com autoestima muito reduzida, né? E eu já convivi com outras pessoas, às vezes, muito acima do peso ou não tão adequada aos padrões, mas uma pessoa com autoestima, né? Uma pessoa... Então a gente tem que se amar, cada um do seu jeito, mas a qualidade de vida não tem a ver só com a beleza, embora a gente saiba que quando você se preocupa com o físico, quando você pratica uma academia, quando você, como mulher ou como homem, se cuida um pouco mais, isso melhora a sua estética, né? Sim. A sua beleza, e não é só para fora, né? É para dentro. Exatamente. Você se sente melhor porque você está mais belo para você, que é o principal, né? O físico, na verdade, eu falo isso para os meus alunos. O que você faz com a sua fisiologia, o seu corpo vai mostrar. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você treinar certinho, se você se alimentar bem, o seu corpo vai mostrar o que você está fazendo, o que você ingere e o que você treina. Não tem como. O seu corpo vai mostrar. E aí, não é ter o corpo trincado, não é ter um monte de músculo, não é isso. Mas não tem como a gente se alimentar direitinho, fazer um treino correto e estar acima do peso. O corpo, isso não é dicotômico, né? Então, tem uma aluna agora até que ela vai fazer o TAF de uma polícia, ela emagreceu 7 quilos treinando. E ela até falou isso comigo tem umas 2 semanas. Que ela treinava corrida há muito tempo e nunca tinha evoluído tanto. E só regulando a alimentação, e olha que eu não falei nada com ela sobre alimentação, não sou formada. Alimentação é tudo, né? E ela falando, nossa, eu só correndo, eu parei de ter vontade de comer doce. E aí eu comecei a só regular, 7 quilos. É, muita coisa. E aí é o que ela fala, o quilo em si não é o que me chamou a atenção. O quilo em si, ele me deu uma visibilidade que eu consegui melhorar a minha corrida, eu consegui melhorar os meus segundos na barra. 7 quilos é um saco de arroz de 5 quilos e 2 de sal, né? Imagina você acordar todos os dias e levar ele para cima e para baixo, né? Muita coisa. E aí, no primeiro dia que ela conseguia correr 1 minuto, ontem ela conseguiu fazer 30 minutos conseguiu correr 30 minutos num um percurso interessante. Então, isso que eu gosto de ver, né? No primeiro dia, uma pessoa que não conseguia correr 1 minuto sequente, hoje consegui, e aí o TAF dela, que são 2.200 em 12, ela tá chegando. Excelente, né? Então, isso é que é legal, né? Isso é gratificante, né? Você vê a evolução, e ela estava muito acima do peso. No primeiro dia ela me perguntou, tá acima do peso, eu posso correr? Não tem problema nenhum. A gente vai regular o seu treino para isso. Mas só o seu treinamento você vai ver o que vai acontecer. E só o treinamento, com uma pequena regulação, a gente está conseguindo. É isso que eu gosto de ver nas pessoas, né? Trazer qualidade de vida, mostrar para ela que o treino é bacana, né? E junto a isso, aí a parte estética, quem quiser aliar, e a biomedicina está vindo junto para. Excelente, é o pacote, né? Excelente profissional. Tainá, já caminhando para a fase final do nosso podcast, que infelizmente é só 1 hora, eu queria saber, embora eu já pressuponho, né? Mas os nossos convidados talvez não saibam. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Qual o seu hobby, para além do profissional? O meu hobby, nossa, é tão... Eu acho que viagem, né? Eu já vi pelo Instagram que você gosta de viajar, né?
Treinar, estudar e viajar. Olha. E aí tudo isso eu faço junto com meu marido. A gente treina, a gente estuda, ele também faz faculdade, ele também treina e a gente viaja junto. É excelente, a Tudo tampa e a nós- panela, né? Nada melhor do que ter o companheiro ali do lado, né? É, Ajudando, né? nós dois fazemos tudo juntos. Tainá, muito obrigado pela sua presença. A gente Eu que fica agradeço, muito Coronel. honrado. Você é uma Obrigada. referência. Eu tenho certeza que muitos policiais, como eu, até um tempo atrás, não sabia que você tinha tantos cursos na área operacional. Agora estão conhecendo um pouco mais da Tainá, que ela não é só mais um rostinho bonito, ela não é só uma Miss, tá? Ela é muito mais que isso, né? Então, muito obrigado, Tainá, pela presença aqui no nosso podcast. Coronel, eu que agradeço. Eu até, quando eu tô fardada, eu não uso. E as pessoas perguntam, mas por que você não usa? Todo mundo usa. Você tem vergonha? Você não gosta? Não tenho vergonha. Eu tenho muito orgulho do que eu conquistei na minha profissão, na minha vida, mas falando em profissão, tá aqui, tá aqui. Excelente. Então, eu não preciso mostrar o que eu tenho. Tá aqui e é aqui. Muito obrigado. Eu agradeço ao senhor. Muito obrigado, Major Tainá Bucar. Foi uma honra estar com você aqui. E lembrando que o nosso podcast recebe o apoio aí de importantes empresas, a B2Move, a editora Última Rácio, a B2Move e também a empresa de turismo Exotic Travel Brasil. E Tainá, você que gosta de turismo, olha, você imagina você ir para Israel durante 7 dias e durante esses 7 dias receber, no período de 5 dias, um treinamento qualificado numa das melhores empresas de treinamentos de Israel e talvez do mundo, né, que é a Caliber 3. Então, você que não conhece... Israel tá na lista. Israel, olha aí. Então, você aí já clica no link que a gente vai disponibilizar para conhecer a empresa, a Exotic Travel, e também conhecer a Caliber 3 e conhecer um pouco de Israel. Quem sabe não estará aí nos seus próximos projetos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo podcast Opinião Segura. Um forte abraço a todos.